noite a todos. Então, todos pensamento a Deus. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedindo a proteção e o amparo para todo irmão que chegou até essa casa. Agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Ave Cristo. Que o Mestre Jesus ilumine a todos, todos se sintam bem, saiam daqui melhores que quando chegaram. Esse texto, Meu Reino não é deste mundo, ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e foi tirado dos textos bíblicos do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 32, 35 e 36, exatamente isso. Isso aconteceu numa quinta-feira santa, já que a gente está na Semana Santa, numa quinta-feira santa à noite, Pilatos, quando interrogava Jesus e perguntava se ele era rei, e Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Como nós estamos na Semana Santa e ela termina com a Páscoa no domingo, então eu peguei esse texto para falar da Páscoa. O que significa a Páscoa para nós espíritas, para vocês entenderem. O que significa essa festividade de Páscoa para nós? Primeiro, explicar de onde é que vem a Páscoa. A Páscoa ela tem origem numa festa judaica chamada Peshá, é o nome, cuja tradução é travessia. Né? Então, essa Peshá, os judeus, eles comemoram em homenagem à libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Está lá no livro do Êxodo, você já deve ter ouvido falar, que Moisés abre o Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito. Então aquela libertação, aquela travessia que tiveram o povo hebreu para a terra prometida, é daí que nasceu a Peshá, que hoje nós conhecemos por Páscoa. Mas como é que isso veio parar no calendário cristão? Foi porque foi indo para Jerusalém, na semana que a gente conhece como Semana Santa, na semana da Páscoa, comemorar a Peshá com seus discípulos, que Jesus foi preso, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que isso significa para o Espiritismo? Primeiro, a Peshá, essa Páscoa judaica, nós vimos como
a nossa libertação espiritual do orgulho, do egoísmo, da vaidade, seria, ao invés de, no caso do povo hebreu que se libertou do faraó, seria a nossa libertação do faraó que temos dentro de cada um de nós, que são ainda as mazelas que nós temos. E a Páscoa cristã, essa da Semana Santa, que começa no domingo de Ramos, como começou no domingo passado, que vai acabar no domingo com a Páscoa. Primeiro é importante tentar entender como é que pensa o cristianismo clássico com relação a isso. Para o cristianismo clássico, eu vou dizer assim, tradicional, ele entende que a crucificação de Jesus salvou os cristãos. E o sangue de Jesus na cruz libertou dos pecados. Que a morte de Jesus foi como um pagamento para que se libertasse dos pecados. Respeitamos isso, né? O Espiritismo respeita essa forma de pensar, mas nós dentro do Espiritismo não pensamos dessa forma. Para nós, a forma como Jesus morreu não tem a ver com a nossa situação espiritual. Para nós, até porque se Jesus morreu numa cruz ou morresse de uma outra forma, isso não alteraria a nossa forma espiritual. Eu vou explicar para vocês entenderem isso. Não é demérito, né, pelo que ele passou, né, todo o sofrimento, mas a crucificação ocorreu antes, pessoas foram crucificadas antes da época de Jesus, pessoas foram crucificadas na época de Jesus e pessoas foram crucificadas depois de Jesus. Ou seja, Roma e Jerusalém usavam contra aqueles que eram opositores ao império essa forma de penalidade. Jesus, inclusive, foi acusado de um crime chamado sedição, que é de um crime político, que é um crime de querer tomar o poder à força. Foi isso que acusaram ele e que levou ele à cruz, só para vocês entenderem. Então, para nós, o importante não é o que aconteceu na cruz. A importância de Jesus para o Espiritismo é o antes, é o que ele pregou, o Evangelho que ele deixou, como ele viveu, as coisas que ele ensinou, tudo aquilo que ele trouxe, que mudou a história da humanidade. A crucificação era uma forma de coroar isso, até porque ele precisava triunfar no terceiro dia, precisava voltar do túmulo. Só para vocês entenderem. Então, para o cristianismo normal, clássico, eles olham como para trás, como os pecados foram perdoados para trás, como houve uma salvação para trás. Nós do Espiritismo olhando para frente. A nossa salvação é o amanhã. E como se dá isso? A partir do momento que a gente se transforma, que a gente segue o Evangelho de Jesus, que a gente perdoa, que a gente não odeia, que a gente é caridoso, isso faz com que a gente se transforme e com isso alcance a salvação. É dessa forma que o Espiritismo pensa. E aí, dentro do cristianismo, a gente nota que na Semana Santa acaba ganhando mais importância a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Uma grande parte das pessoas, isso aqui não é uma crítica, é uma forma de pensar, é uma forma de viver. Mas a grande multidão de pessoas acaba guardando a sexta-feira como um dia de reclusão, né? Um dia de jejum, um dia de não fazer barulho, um dia de ficar relembrando aquele martírio de Jesus na cruz. E acaba que na Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, acaba se tornando o dia mais importante. Para nós, os espíritas, o dia mais importante da Semana Santa não é a Sexta-feira da Paixão. É o domingo de Páscoa de manhã, quando no jardim florido, Jesus volta do túmulo e diz que a vida continua. Ele fala que morre é o nosso corpo físico, o nosso espírito continua vivo. Imagina para os discípulos
para os seus seguidores, para os judeus, quando no domingo de manhã recebe a notícia que seu mestre voltou do túmulo e corroborou tudo aquilo que ele pregou. Ele falava de vida, ele falava, na casa do meu pai tem muitas moradas, ele falava de uma outra vida, e ele provou isso. Pela primeira vez alguém voltava do túmulo e dizia: a vida continua. Então para nós é mais importante a Páscoa, o domingo de manhã. E aí a gente às vezes vê as pessoas valorizando uma sexta-feira triste, ainda lembrando do sofrimento. Nós preferimos lembrar do domingo de manhã, quando ele volta triunfante. E aí tem 3 coisas importantes dessa volta dele. Primeiro, Jesus prova tudo aquilo que ele pregou. Segundo, ele mostra para os seus discípulos que passam a acreditar, né, que se ele voltou e a vida continua, os discípulos passaram a pregar sem medo, porque não tinham mais o medo da morte. Porque a morte não era mais alarmes proibindo que eles seguissem em frente e pregassem as verdades de Jesus. E por último, para mim o mais importante, Jesus falou que não era só ele que voltaria do túmulo. Todos nós, um dia, vamos continuar vivos do outro lado quando perdemos esse corpo físico. E aí imagina ele chegando para Maria, sua mãe, e ela vendo que o filho não se perdeu, que ele voltou. Imagina para todas as mães que perderam filho, saberem que seus filhos continuam vivos. Para todos que perderam parentes, entes queridos, entenderem que as pessoas continuam vivas do outro lado e um dia a gente vai encontrar. É esse o significado da Semana Santa para os espíritas. É esse o significado da Páscoa para nós. Nós não temos mais que ficar vendo Jesus crucificado. Não é isso que ele quer. Os Espíritos vêm dizendo isso. Nós temos que ver o Cristo liberto, dizendo: siga-me, cumpra aquilo que eu pedi e nos tornaremos melhor. E aí sim, a gente vai ver a grande transformação. Uma feliz Páscoa para todos. Então, mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por cada palavra